Na seção de planos de metas é onde vão estar cadastrados todos os indicadores, os objetivos e as metas. É onde vai ser feito todo o monitoramento do PDI da instituição. Então, para acessar o plano de metas, eu escolho o plano ao qual eu quero trabalhar, clico nele, depois clico na aba Planos de Metas. Vou trabalhar com o menu recolhido. Para criar um novo plano de metas, basta vir aqui em Novo Plano de Metas, mais Plano de Metas, vai abrir igual da seção Documento, eu vou criar um plano de metas. Ele já tem uma sugestão de data de início, vou mantê-la. A estrutura do plano são aquelas estruturas que eu cadastrei previamente, no caso aqui a gente só tem a do Forplat, e tem também a descrição do plano. Cliquei em salvar, o plano veio aqui para a minha árvore. E aí eu posso navegá-lo por ele, criando as subseções. Então, de acordo com a estrutura, os níveis de um plano de metas começa com o eixo temático. Então, eu vou colocar o nome do eixo, eixo 1. Criei o meu eixo, ele já aparece aqui para mim para que eu possa editá-lo. Então, eu venho no menu, coloco editar informações. Então, eu defino o nome, vou definir quem vai ser o usuário responsável por aquele eixo. No caso, vou definir como Guilherme. Colocar uma descrição. Então, eu coloco a área. E colocar uma descrição. Aqui é um campo aberto, cada instituição vai tratar da forma que for necessário. Vou clicar em salvar. Preciso preencher o campo. Notem, todos os campos obrigatórios são marcados por um asterisco. Descrição do eixo. É o comum no sistema, é um recurso que em cada nível você vê um resumo do nível abaixo. Então, como o meu próximo nível é um objetivo, caso eu tivesse algum objetivo cadastrado, ele seria listado aqui. Voltando aqui no meu plano de metas, a gente também tem uma ação, as informações podem ser a qualquer momento editadas. Então, criei um eixo, agora eu vou criar um objetivo. Feito o objetivo, eu vou editar também as suas informações. Então, defino quem é o responsável, pode ser o mesmo responsável do eixo, pode ser outra pessoa, não tem nenhuma relação, não tem nenhuma necessidade de relação entre um nível e outro. Também preciso colocar uma descrição e aqui entra uma parte sobre qual perspectiva do BSC esse objetivo está atrelado. Então tem a perspectiva financeira, clientes, processos internos, aprendizado e crescimento. No caso aqui, o meu objetivo está ligado a processos internos. Feito isso, eu vou salvá-lo. Então, as informações foram editadas. Dentro do objetivo, eu tenho a definição do orçamento que vai ser designado para o cumprimento desse objetivo. O módulo orçamentário é uma aula a seguir. E eu também possuo o resumo dos indicadores, qual eu vou cadastrar agora. Então, eu entrei dentro do objetivo, eu posso agora cadastrar um novo indicador. Bem, vou dar o nome de indicador 1 apenas a título de exemplo, depois a gente vai passar pelos indicadores aqui já cadastrados, um exemplo mais real. Feito o cadastro, eu vou editar as informações desse indicador. O indicador ele pode ser simples ou agregado. O que significa um indicador agregado? Significa que ele vai fazer a agregação de vários outros indicadores cadastrados no sistema. Então, por exemplo, eu posso ter um PDTI com vários indicadores e dentro do PDI eu tenho um indicador que faz apenas a agregação de todos aqueles indicadores que são do PDTI. Da mesma forma, posso ter um plano de logística, um plano diretor, e eu quero acompanhar os resultados dele dentro do PDI, eu crio um indicador agregado que vai fazer a composição desse indicador dentro do meu plano macro. Então, se eu marcar que é um indicador agregado, eu preciso definir a fórmula de acumulação, ou seja, como eu vou acumular os outros indicadores. É por média aritmética, média ponderada ou somatória.
Se for média ponderada, eu vou precisar definir o peso de cada indicador no meu indicador final. Se for um somatório, ele vai somar os rendimentos. Se for uma média aritmética, é uma média simples. É o rendimento dividido pelo número, a soma dos rendimentos dividido pela soma de indicadores. Então aqui no caso eu vou definir como média ponderada para que a gente possa fazer a demonstração. Então eu tenho aqui na sequência a minha lista de indicadores do sistema e eu vou marcando quais eu quero marcar para o meu indicador agregado. Suponhamos que sejam esses 4 indicadores, eles já vão aparecer aqui para mim nessa próxima janela e eu defino o peso de cada um. Esse vai ter 10, esse 30, ele vai me dando a soma aqui para ajudar na definição. Esse 40 e esse 20. Então eu tenho aqui o meu indicador agregado de média ponderada. E agora as próximas informações, basicamente como nos outros níveis. Defino o nome, o responsável, faço uma descrição. O indicador ele tem algumas características especiais. No caso, eu preciso definir para o indicador a sua periodicidade, ou seja, de quanto em quanto tempo aquele indicador vai ser medido. Então tenho várias opções, vai desde um indicador diário até um indicador anual. Vou utilizar aqui no caso um indicador mensal. A polaridade do indicador. Isso é muito importante, porque em alguns casos, quanto mais próximo de zero um indicador for, melhor. Ou seja, aquele indicador é invertido. Então, quanto menor o seu rendimento, melhor para a instituição. Então, você marca aqui qual que é a polaridade do seu indicador. E o formato de informação que você vai medir. Se é porcentagem, se é numérico, se é monetário, dias, horas ou meses. No caso, eu vou trabalhar com porcentagem nesse exemplo. Defino o início desse indicador. Isso vai ser utilizado para fazer o cálculo das metas junto com a periodicidade. Descrevo como que é feito o cálculo. Nesse caso, no caso do indicador agregado, essa informação ela pode ser apenas colocada aqui a título de exemplo, já que a fórmula de acumulação já foi feita. E uma informação opcional, quem é o órgão responsável pelo cálculo desse indicador. Após tudo feito, eu vou clicar em salvar. Ele já me deu aqui as minhas informações do meu indicador com tudo o que eu acabei de cadastrar. Vou criar um indicador simples também. Para demonstrar mais algumas funcionalidades. Então, aquele indicador, nesse caso ele vai ser simples. Indicador 2, coloca a sua descrição. A periodicidade que ele vai ser medido, também vou colocar mensal, quanto maior melhor. E esse aqui eu vou deixar como numérico. Vou colocar um indicador aí de 5 meses. A descrição do cálculo aqui eu posso colocar uma fórmula, eu posso referenciar um documento. Então, seria a fórmula que aquele indicador vai ser calculado. Cliquei em salvar. A minha página do indicador está pronta. Após o indicador, nós podemos inserir as metas, que são os valores que vão ser de fato medidos e avaliados. Eu tenho duas opções de inserir metas. No indicador agregado, veja que a meta do indicador agregado são as metas daqueles indicadores que o compõem. Então aqui não posso mexer nas metas. E aqui eu tenho duas formas de adicionar as metas em um indicador simples. Eu posso adicionar uma a uma, da mesma forma como eu fiz nos níveis anteriores, apenas clicando aqui e inserindo. Ou então eu posso gerar essas metas automaticamente. A gente vai passar por esses demais assuntos aqui. Posso gerar as metas automaticamente, clicando nesse botão gerar metas. Ele vai abrir para mim uma caixa que eu preciso definir o nome da meta.
quem vai ser o responsável por todas aquelas metas que vão ser geradas. Colocar uma descrição. E aqui definir quanto que é o meu esperado daquela meta, quanto é o mínimo e o máximo. Mínimo e máximo é uma variação para a gente medir o desempenho daquilo que foi medido. Então suponha que o meu esperado seja 90%, eu tenho que o mínimo é 80%, que o máximo pode ser 105%. Após preencher tudo, clico em gerar metas. O sistema dá um aviso que as metas estão sendo geradas. Você dá um OK e atualiza a página para que as atualizações sejam de fato registradas. Então eu tenho no meu indicador 2 todas as metas que eu gerei para ele de acordo com a periodicidade e de acordo com a data de início e fim. Então eu tenho 4 metas. Essa tabela aqui, ela já me dá todas as informações das metas e ela também alimenta o gráfico de desempenho do indicador. Então aqui eu tenho essa linha constante, é o esperado, no caso a gente definiu 90 para cada mês, e eu tenho aqui o desempenho. Como eu disse, o desempenho ele é feito em uma escala. Então se você está com desempenho abaixo do mínimo, a escala é vermelha. Entre mínimo e o esperado é o suficiente, amarelo. Entre o esperado e o máximo é verde e acima do máximo é azul. Então esse desempenho vai me dar o quanto que a meta está sendo atingida. Eu vou colocar aqui também um exemplo, a gente gerou as metas automaticamente, vou colocar também um exemplo gerando as metas individualmente. Então plano 1, eixo temático 1, objetivo, indicador 2. Vou adicionar uma meta aqui. Meta. Bom, ao criar uma meta manualmente, aqueles valores lá, eles precisam ser adicionados também pela edição. Então, é o nome, o responsável também a gente precisa definir, qual é a descrição, a sua data de vencimento, ou seja, quando que aquela meta vai expirar, qual é o valor esperado, 90, qual é o valor mínimo, 90, e o valor máximo, 105. Aqui eu já posso colocar o que foi alcançado e definir uma justificativa para aquilo. Ou seja, se eu fiquei abaixo do mínimo, colocar uma justificativa, por que aquele resultado não foi satisfatório no mês, ou se ficou acima do esperado, por que aconteceu aquela situação. Após isso eu vou salvar, as informações da meta ficam aqui e eu posso voltar agora a mostrar a tabela geral. Bom, veja que a meta 5, que a gente cadastrou manualmente, a data de vencimento dela era superior, ela veio aqui para o gráfico. E aí eu posso trabalhar agora na atualização dos valores. Bom, tanto entrando dentro de uma meta, acessando ela pela árvore, quanto acessando por essa tabela, eu consigo colocar o valor alcançado dela. Então, para isso, eu tenho aqui algumas informações, é o nome, o responsável, o vencimento daquela meta. Esse ícone de um relógio vermelho significa que aquela meta está atrasada. Qual que é o esperado e o desempenho. Como não tem alcançado e ela já está vencida, o desempenho está abaixo do esperado. Então, aqui eu coloco os meus valores alcançados. Suponho que nesse mês, o meu valor foi 92. Clique em salvar, ele já vai fazer o cálculo, atualizar o desempenho daquela meta, mas ainda repare que essa meta ainda não foi fechada, ainda está em atraso. Isso porque nós temos também a funcionalidade de concluir uma meta. Ao concluir uma meta, você indica que ela não vai ser mais alterada, ou seja, aquele valor ele não poderá ser editado, a não ser que algum administrador faça essa permissão. Então, para finalizar uma meta, para concluí-la, basta clicar no ícone do cadeado e fazer a confirmação. Pronto, aquela meta foi editada. Vou atualizar a página para recarregar as informações.
aquela meta foi editada, concluída e ela não está mais vencida. E o seu desempenho está aparecendo aqui para mim no gráfico. Da mesma forma, eu vou fazer isso para todas as metas que estão aqui. Então, eu posso colocar aqui os desempenhos. Atualizar mais uma vez para que sejam guardadas, registradas as informações. Recolher o menu. E aí eu tenho as minhas informações daquele indicador com as metas, o quanto que está sendo alcançado ou não, um gráfico para facilitar a visualização e também a tabela para mostrar de uma forma mais detalhada aquelas informações que estão presentes aqui. Bom, feito isso, eu posso também excluir, eu tenho a funcionalidade de excluir várias metas. Eu posso excluí-la tanto por esse botão, no caso eu excluo de uma a uma, ou então eu posso marcar aqui e selecionar as metas que eu quero apagar. No meu exemplo, como eu já fechei elas, eu não posso mais mexê-las. Então eu vou reabrir para que a gente possa demonstrar essa funcionalidade. Então eu seleciono, marco aquelas metas que eu vou querer apagar, clico no botão de deletar. Faço a confirmação. As metas foram apagadas, ficaram para mim só as duas que a gente deixou lá na tabela. Bom, essa é a parte onde tudo vai acontecer no sistema. Após todo o cadastro, a parte que vai ser mais atualizada, que vai ser mais utilizada, além do dashboard, é claro, são essas informações, para que os dados sejam constantemente atualizados e para que você consiga ter essa visão de como está a instituição, de como vai a execução do PDI. Bom, outras funcionalidades que a gente tem também dentro do indicador, além do acompanhamento das metas, são os planos de ações e os arquivos. Um plano de ação nada mais é do que uma série de ações que eu defino para que aquele indicador seja alcançado. Então, é uma tabela do sistema, a gente já viu algumas outras antes. Eu clico em novo, faço a descrição daquela ação. Coloco quem é o responsável, no caso não é uma seleção, porque você pode delegar isso para as outras pessoas. Coloco quando é o início previsto daquela atividade e o seu término. Coloco OK. A minha ação foi cadastrada, assim que ela for concluída, eu marco que ela foi concluída para que a gente possa fazer o acompanhamento das ações. E além dos planos de ação, a gente pode também cadastrar anexos dentro do indicador. Esses anexos servem para, de alguma forma, documentar as ações que foram tomadas, os resultados obtidos, ou até as justificativas inseridas pelos colaboradores. Então, para anexar um arquivo, eu venho aqui no botão anexar, na janelinha de anexos, anexar, seleciono o arquivo, e aí não tem restrições, pode ser arquivo PDF, uma imagem, mas eu vou colocar aqui essa imagem. O sistema vai carregá-la para mim e vai aparecer aqui na minha descrição. Eu posso editar essa linha para colocar uma descrição a esse anexo. O autor é a pessoa, é o perfil que está cadastrando. E para ver essa imagem, basta clicá-la que vai ser feito o download do arquivo. Bom, com essa parte, com os anexos, a gente fecha também a parte dos indicadores dos planos de metas. Então, eu vou passar aqui brevemente por alguns que já estão cadastrados, que vocês possam verificar como que foi feito. Então, eu tenho um eixo temático Políticas de Atendimento aos Discentes, tem um nome, o responsável ainda não foi definido, os objetivos daquele eixo estão aqui, eu posso acessar por aqui. Tem as informações, o orçamento que está vinculado a ele, a gente ainda vai chegar nessa parte. Os indicadores que estão vinculados,
as informações dos indicadores, seu plano de ação, os arquivos que foram anexados a ele, seu desempenho e o desempenho individual das metas aqui. Bom, em todos os níveis a gente tem o rendimento do nível. E essa caixinha aqui azul fica no canto direito. O rendimento dos níveis é dado pelo rendimento dos seus filhos, ou seja, se você está no nível eixo temático, o rendimento é o desempenho dos objetivos, dos indicadores e das metas. Mas veja, o rendimento sempre vem da meta. As metas compõem o indicador, os indicadores compõem um objetivo, o objetivo compõe um eixo e o eixo compõe o plano de metas em si, que é o nosso plano macro. Então, o rendimento é dado pelo rendimento dos níveis inferiores ao nível que você está verificando. Bom, para encerrar os planos de ações, a gente tem a funcionalidade de exportação de relatório. Da mesma forma que a gente exporta um documento de PDI, nós podemos também exportar as informações daquele nível, de um nível específico. Então, por exemplo, sempre ao lado do nome do nível, eu tenho um menu de ações e eu posso editar as informações ou gerar o relatório. Notem que esse não pode ser excluído porque ele tem filhos. Ao clicar em gerar relatório, o sistema gera para mim um PDF daquele nível e dando as informações. Então, aqui a política de atendimento aos discentes é um eixo temático, qual o rendimento atual, responsável, os objetivos daquele nível. Se eu quiser descer um pouco mais, eu entro no nível objetivo e gero um novo relatório, eu vou ter os indicadores e assim por diante. Então, em cada nível, eu posso ir exportando os relatórios. Eu vou demonstrar aqui, relatório de um objetivo, eu vou ter os seus respectivos indicadores e assim por diante.